E aí galera, tudo bem com vocês? Welcome this class, bem-vindo à nossa aula de inglês. Gente, tô mostrando essa página aqui, né, pra gente completar. Vocês já assistiram o vídeo 1, primeiro vídeo, certo? Falando sobre aí, sexto ano, falando sobre aquele texto, né, sobre a família, lá na página 19, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, isso, na página 19, certo? Foi praticamente 70% das questões estão baseadas naquele texto, né, e as suas atividades. Algumas questões, mais dicas sobre entender, vocês vão ter que olhar na página 20 também, o vocabulary, certo? Que já tem algumas traduções lá, que dão essa pesquisada na página 20, ok? Esse oral drills não é tradução, lembrem, você pesquisa só no vocabulary, tá certo? Ok? Aquela atividade foi bem importante, certo? A gente já falou, essa página 13 aqui que vocês estão vendo aí, a gente já falou, a gente já fez a live, né? Já comentou, certo? Falou sobre esses conteúdos, viu aquela diferença, né? Do verbo to be no presente e o verbo to be no passado, vocês lembram? A gente falou, certo? Que o verbo to be ele tem 3 no presente, né? O I am, o is e o are. Já no passado, vou já mostrar aqui a tabelinha, na página 15, ele vai só ter 2 conjugações, gente, que é o was para singular, né? E o were para plural, né? E para também o you, né? Que sempre o you ele vai estar como se fosse um plural, a segunda pessoa, ok? Mas a gente já viu, já comentou, certo? Tivemos essa live aí, bem importante. E vai cair umas 2 ou 3 questões sobre esse assunto, né? Sobre a construção das frases com o verbo to be e o passado também. Lembrando, o passado, vou já mostrar para vocês, ele, gente, ele está apenas em 2 conjugações, vou já mostrar. E o verbo to be no presente, né, ser ou estar, significa 2 coisas, né, ser ou estar. Nós temos aqui as 3 formas, gente. Essas 3 formas são importantes para vocês distinguir lá na atividade de folha, no TD de massa de vocês, ok? Por quê? Porque você vai ter que saber lá como é que vai estar, se pedir uma pergunta, você vai saber escrever ou então marcar a pergunta que está correta. Lembrando, da forma afirmativa, sempre nós temos o sujeito, depois o verbo, né? E o sujeito, o verbo, depois o resto da frase, Porque nós temos só apenas o sujeito e o verbo, né? Na forma interrogativa, que é nesse quadro, essa tabela laranja aqui, certo? Essa tabela laranja, não sei se vocês estão vendo aí. Não sei se vocês estão vendo. Com certeza, aí nessa tabela mais amarela, né? Tá, um pouco bege. Interrogativo. Gente, quando estiver perguntando pergunta assim, logicamente vai ter uma interrogação, né? Mas você tem que ver a construção sintática, né? O que é isso, Leandro? Português aqui um pouquinho de sintaxe. Como a frase tem que ser construída. Na afirmativa, a gente está vendo aí que tem o sujeito I, depois o am. Depois tem até a forma contraída, né? E na interrogativa, você vê que, a gente já estudou um pouco sobre isso aqui, certo? Até no 5º ano também. Ele muda, o verbo vem antes, né, do pronome para poder fazer essa pergunta, senão não está correto, certo? A negativa, ou você vai colocar, certo? A tabela que está aí azul aí, certo? A última tabela. Ou você vai colocar essa tabela aqui, né? Está aqui, Ou você vai colocar, gente, o not, certo? Ou você vai fazer na forma contraída, né? Tá certo? Forma contraída é um pouco diferente. Por exemplo, o are not, ele vai aparecer com aren't, certo? Vai aparecer assim, aren't.
ok? Não vai aparecer não vai aparecer, pode ser o are not também, certo? O are not, mas também pode ser o aren't, certo? Muito bem. O isn't pode ser o is not ou então o isn't, certo? Apenas com o T no final, né? Sem tirou o O do not e junta com o is, ok? Se forma contraída. Mas o interessante é que é negativa, certo? Se for perguntando, por exemplo, negativa e interrogativa, vai ter que ser uma pergunta, né? O verbo tem que vir antes, né, do sujeito e vai ter que terminar com interrogação, ok? Então vamos lá para o passado. Pronto, vamos lá aqui para o passado. Muito bem. Ok. Tá conseguindo passar aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouco para ver. Vamos lá de novo, vai dar certo. Pronto. Muito bem. Aqui, página 15, gente. Tá aí, ó. Verbo to be no passado, certo? Aí veja aí como é que tá aí. Do mesmo jeito lá que tá no presente, né? Só que aqui nós estamos falando de apenas dois verbos, né? Que é o was, que é para singular, e o were, certo? Que é para o plural e para a segunda pessoa do singular lá. Nós temos aqui, ó, was, I was, singular, na afirmativa. Na interrogativa, ó, o que acontece? Mesma coisa que eu expliquei. O verbo vem antes, ok? Só assim a pergunta vai estar completa. E na negative form vai ser o mesmo critério, gente. Só a diferença aqui é que ele está no passado, tá certo? Nós falamos isso na live, né? Eu quero que vocês entendam bem, para vocês conseguirem acertar essas questões, né? Se tiver interrogação, verbo antes do sujeito. Negativo, tem que colocar o not ou colocar as formas que são juntas também. They aren't, isn't, essas formas também. Então espero que vocês tenham conseguido absorver, certo? Esse conteúdo aí, são mais 30% aí do TD de massa de vocês. Good exercise, né? Um bom teste aí para vocês. Até a nossa próxima aula, sexto ano. Próxima aula já vamos estar falando de plurais, né? Já adianto para vocês que é sobre plurais, né? O plural regular e o plural irregular, certo? Vai ter umas regrinhas bacanas que a gente vai aprender, vocábulos que a gente vai ter que saber construir e colocar para o plural, certo? Ok? Então, boa sorte, good luck, good test para vocês e até a nossa próxima aula. Bye, bye.